não vejo nenhum problema na decisão do técnico Eduardo Cudê em sair do Inter e ir para a Europa. Aliás, eu fico até surpreso e um tanto quanto espantado com a reação que se criou, principalmente, insisto, nas redes sociais, que não são termômetro, muitas vezes fomentados por pessoas que têm muito mais interesses políticos do que qualquer outra coisa. Mas do Cudê estar saindo pela incompetência da gestão do presidente Marcelo Medeiros. Olha, eu sou um cara que já fiz críticas aqui, pontuais, em situações que eu penso, mas nessa eu absolutamente não vejo nenhum erro do presidente Marcelo Medeiros na saída do Cudê, na condução da saída. Ah, mas o Rodrigo Caetano brigou com o Cudê. Gente, o Cudê não é superior ao Inter. Ele falou quantas vezes? Eu cito 10 no mínimo de cabeça, às vezes que o Cudê foi lá e reclamou do Inter e falou mal do Inter. Na entrevista coletiva que o Rodrigo Caetano foi rebater o Cudê, sabe o que ele disse? Um vice-presidente disse que não tem como contratar. Então eu digo para ele, se não tiver como contratar, não tem como ganhar título. Uma hora, quem é Eduardo Cudê na vida? O que esse cara ganhou na fila do pão? Um campeonato argentino com Racing? Será que o time lá do Rosário era melhor do que o Inter? O Racing é melhor que o Inter? O mexicano lá que ele treinou é melhor que o Inter? Tijuana. Claro que não. Velho, pelo amor de Deus, o Cudê é bom técnico, tudo certo. Mas, ele estava brigado com o Caetano? Fato. Mas o Rodrigo Caetano demorou para rebater o Cudê. E alguém vai dizer, mas tinha que ser feito interno. Tu acha que não fizeram? Tu acha que quantas vezes não se falou com o cara e dizer assim, cara, olha só, a gente tá fazendo... Ah, mas prometeram o mundo pra ele. Parceiro. Mas tu não pede sempre pra ser... assim. Tu não pede pra ser sincero. Tu vem aqui sentado... Eu acho que essa cadeira tá me fazendo mal. Porque eu sentado exatamente onde eu tô, tu diz, é preciso ser sincero. Sim. E agora tu tá dizendo que ele foi sincero demais. Não, César. Uma coisa é tu ser sincero. Outra coisa é tu bater todos os dias sistematicamente na direção. Ele fez 10 entrevistas dizendo que o grupo era curto, que o grupo que não tinha qualidade suficiente, que os jogadores não tinham a mesma característica, que prometeram o Super Inter, não deram, que a direção disse isso aqui, então não vamos ser campeões. Espera aí, César, tem limite. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Olha a fotografia ali que mostrou quando ele foi contratado. Ele foi contratado pelo Roberto Melo, que saiu demitido. Faltando 5 meses para terminar o ano. Isso. Ele foi contratado por um. Aí tem a fotografia da posse ali do dia que ele assumiu. O Rodrigo Caetano nem cabelo tinha na época. Tem um outro ponto aí. Aí tinha o Alessandro Barcelos. Tem um outro ponto aí. E do lado o presidente. Ontem a entrevista do presidente é um constrangimento. Claro. Não, mas tem um outro ponto. Eu acho que, primeiro, que nós não vamos encontrar, geralmente no futebol, um culpado completo. Tem. A minha culpa pode ter a ver com a tua. Ninguém é 100% vilão, 100% cada um tem um seu lado da história. O César está fazendo uma ordem cronológica que a gente não citou um outro ponto fundamental. Primeiro, quando ele foi contratado, ninguém imaginava a pandemia e faltava 5 meses para terminar o ano passado. E foi oferecido para ele um projeto que fez com que ele, sem nunca ter trabalhado no Brasil, se comprometesse com o presidente. Não vamos esquecer que antes dele chegar, antes da viagem dele, o Melo saiu. Lembra a polêmica que ele teria entrado em contato com alguns integrantes da... Tu mesmo trouxeste essa notícia. Tu que trouxe a notícia. Que o Eduardo Cudê já teria entrado em contato mostrando preocupação quando ele soube da saída do Melo. Porque o cara que contratou ele não era o cara. Olha onde é que começa o problema. É isso aí. Esse cara não sabe como é que funcionam as coisas aqui. É isso aí. Quando ele chega, ele tem toda uma dificuldade para implementar o trabalho dele, porque ele pega 2 partidas de pré-Libertadores. E que se ele perde qualquer uma, zé do leite. Porque o Internacional estaria fora da Libertadores. Não, mas eu vou chegar lá para contrapor a tua ideia. Por exemplo, aí ele segue. Eu concordo que ele já estava chato demais criticando. Aí eu vou te dar um outro exemplo, comparando com a dupla Grenal. Quando começou a azedar o leite, agora recente, que o Grêmio tomava pancada, não conseguia ganhar, o presidente Romildo foi para o fronte. Ele foi para o fronte. Ele deu uma entrevista em Goiânia, ele deu uma entrevista em Salvador, ele deu uma entrevista no Chile, ele deu uma entrevista em Porto Alegre, ele botou o Renato no lado dele quando ele anunciou a saída do Klaus Câmara, que é uma coisa constrangedora. O Renato estava louco para poder botar uma cartola ali e esconder o rosto. É isso. O presidente Marcelo Medeiros foi vendo tudo isso acontecer. Tudo isso acontecer. E o presidente se posicionou quando? Ontem, para anunciar a saída do Eduardo Cudê, que segundo ele não sabia. Então, tem algumas coisas que elas têm a ver com direção. Eu concordo contigo, não tinha o que o Inter fazer. Ele optou por sair do Inter, não tem como tu agarrar ele. O que eu estou questionando é que esse problema do Cudê, ele começa antes do Cudê desembarcar em Porto Alegre. Quando ele liga para saber, vem cá, o que está acontecendo aí? O Melo, que foi o cara que me contratou, não está mais? Como é que eu vou para aí? Isso eu tenho certeza. É assim, antigo. Paulinho, a gente
eu só quero fazer um editorial aqui e esclarecer algumas coisas. Eu concordo com o Bagé nessa situação e isso que eu disse. Eu tenho diversas divergências de como as coisas foram conduzidas na gestão do presidente Marcelo Medeiros, mas com toda certeza. Agora, eu só não... primeiro que para mim é muito claro, tem que dividir e fatiar bem a situação e eu quero depois que a gente fizer um merchan aqui, falar com você, nosso telespectador. O Kudê saiu porque ele teve uma oportunidade na Europa. Ele enxergou a possibilidade de primeiro ir para um Celta, depois quem sabe pegar um Sevilha, um Atlético de Madrid, numa dessa está num time gigante de Europa e é muito certo, correto, tudo beleza. Não é a primeira vez que ele larga um trabalho na metade. É importantíssimo te deixar claro que muitas pessoas dizem, não, ele cumpriu o contrato com o Racing. Não, ele ficou mais 2 meses no Racing porque o Racing obrigou e ele tinha mais tempo de contrato, o Inter pagou uma multa e trouxe ele antes. Exatamente a mesma coisa que acontece agora. A única diferença é que o time espanhol não aceitaria que ele terminasse a temporada no Inter, então ele saiu de imediato.